e lento no empreendedorismo é morrer, né? Ele é engenheiro civil formado pelo ITA e hoje é o cofundador da Revena, que é uma health tech que usa inteligência artificial para automatizar e deixar mais preciso o faturamento hospitalar. Mas foi depois de eu ter dedicado 100%. Não dá muito para você esperar para se dedicar. A volatilidade fazia parte do nosso negócio. Ainda mais agora, né? Com AI e tudo mais, os seres humanos precisam evoluir. E logo depois veio a pandemia. Você falou 2 anos aí para aprender o que fazer e tá, 2020. Como é que foi essa experiência da pandemia com o empreendimento de educação? O que você diria que são as receitas do seu negócio? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Receitas de Negócio, o seu podcast favorito sobre empreendedorismo com uma pitada de gastronomia. Hoje, mais uma vez, a gente vai ter uma dinâmica diferente, sou eu que vou cozinhar, tá? Vai ser um prato um pouquinho mais longo aqui, que eu vou passar um tempo cozinhando para depois a gente experimentar. Mas antes de falar do prato, eu queria apresentar aqui o nosso convidado, o Matheus, tá? Vou até ver aqui para não falar, um currículo bastante robusto aqui para não errar nada. Ele é engenheiro civil formado pelo ITA, entrou aos 17 anos, empreendeu em educação com a Educo, depois vendeu a empresa para a Arco Educação e hoje é o cofundador da Revena, que é uma health tech que usa inteligência artificial para automatizar e deixar mais preciso o faturamento hospitalar. Matheus, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme te ter aqui. Imagina, prazer é meu, obrigado, Felipe. Nada. Temos também Felipe Spritzer, fundador e host do Receitas de Negócio. Eu fundei a maior empresa de consultoria de investimentos independente do país, fiz a venda dessa empresa e agora eu convido vocês para virem aqui na minha casa, bater papo sobre empreendedorismo, sobre gestão, para que você possa ter uma carreira mais de sucesso e para te incentivar a, quem sabe, um dia abrir sua própria empresa e também ter muito sucesso financeiro. Então, Matheus, para a gente começar o podcast da maneira mais tradicional, conta um pouquinho da sua história. Como é que você chegou no ITA? Por que você escolheu o caminho do engenharia civil? Depois foi para o empreendedorismo? Vamos nesse comecinho. Boa, legal. Cara, eu costumo falar que eu acho que eu dei um pouco de sorte de ter nascido bom de lógica e decoreba, assim. E aí, acho que, na minha opinião, criança gosta de fazer o que é bom, no que ela é boa, né, no que ela manda bem. E aí, quando você é bom de lógica e decoreba, a escola te revela rápido, né? Isso é uma sorte, eu acho, porque você pode ter vários talentos e aí, se você tiver um talento que você descobre rápido, é maravilhoso. E aí eu era muito bom, assim, de lógica e decoreba, era bom de matemática e tudo mais, sempre fui. E aí a criança começa a receber elogio e ela quer mais daquilo, né? Então, sei lá, eu com, 10 anos de idade eu gostava de pegar livro de 4.000 problemas de matemática e resolver o livro e eu realmente me divertia fazendo aquilo porque eu era bom, eu recebia elogio. Acho que criança desde bebê gosta de quando você bate palminha, né? Não é à toa. Acho que adulto também gosta. Adultos também gostam, exatamente. Acho que criança, né? Isso já começa cedo. E aí, cara, pra mim, assim, essa questão do... Eu nasci em Angra dos Reis, aí estudei a vida toda lá, né? Minha mãe é professora, meu pai é vendedor, eles pagavam uma escola particular pra mim, então também tive essa sorte. E aí descobri que era bom disso, e o ITA surgiu tipo assim, cara, é uma faculdade de engenharia super desafiadora, que as melhores pessoas disso aí que você é bom estão lá. Eu falei, pô, maneiro, é isso. E aí a história foi engraçada porque eu fui pro Rio fazer cursinho. Eu era um dos melhores alunos de Angra, quando eu fui pro Rio fazer cursinho, eu virei o pior aluno. Isso foi muito legal, assim, porque acho que é um exercício de você ver que a vida, né, o mundo é muito mais do que a sua bolinha, né? Aí eu saí dessa bolha, fui pro Rio, estudei 2 anos lá e tudo mais, eu já era adiantado na escola, então, aí por isso que eu entrei com 17 anos no ITA, entrei, vim pro ITA, né? E, cara, lá, eu acho que eu fui pro ITA muito perdido, assim, não sabia muito como é que eu queria, não, assim, acho que eu fui, sabe, que era um desafio, porque tinham pessoas legais lá dentro e porque eu acho que eu ia me desenvolver, né? Só que quando você chega lá, você vê que o mais importante, acho que na vida você vai vendo isso, são as pessoas que você encontra. Muito mais do que o lugar onde você tá e tudo mais. E as pessoas lá, cara, tenho grandes amigos hoje que eu conheci lá e tudo mais. Então, assim, a melhor coisa que eu poderia fazer, a melhor experiência que eu tive na minha vida. Galera muito motivada, muito inteligente, quer fazer coisas legais. E aí eu me descobri no voluntariado, que na verdade, assim, minha mãe é professora, né, é aposentada hoje. E minha mãe, desde criança, ela me levava, por exemplo, para dar aula de inglês para os alunos dela, porque ela não sabia falar inglês, ela era professora de escola pública. E aí, na hora que ela queria dar aula de inglês, e não existia inglês no currículo da escola pública, ela inventou. E aí ela me levava para eu ser o speaking da aula dela. Caramba! Era engraçado. E aí ela me deu aquela blusa de amigos da escola, que na época do Tony Ramos, aí revelando um pouco da idade, né? Acho que o Felipe também já passou dos 30.
Tinha o Tony Ramos, era amigo da escola, eu participei desse negócio lá nessa época, sendo professor de inglês da turma da minha mãe. Então sempre fiz voluntariado. Quando eu entrei no ITA, eu sinceramente, assim, com a aula em si, o conteúdo em si, não foi uma coisa que me empolgou muito, mas as pessoas me empolgavam bastante. Me envolvi muito em filantropia lá, porque a gente tinha um cursinho popular, igual tem em várias faculdades. Me envolvi muito nisso. Adorava fazer isso, porque eu sentia um real impacto do que a gente estava fazendo. A gente aprovou pessoas que não poderiam pagar um cursinho. A gente aprova em universidades públicas, então era muito legal, muito impactante, muito legal. Você muda a vida, né? A família... Normalmente as pessoas estavam no cursinho com a gente, pessoas que era a primeira da família que ia fazer faculdade. Ia fazer uma faculdade federal. Então muda a vida da família para sempre, né? Isso era muito legal. Me apaixonei por isso, pelo impacto que a gente podia gerar. Esse cursinho tinha 700 pessoas, 700 alunos, todos os dias. Tinha uma sede e tal, um negócio bem legal. E aí fui tentar ir no ITA, a galera no geral, não sei se é surpresa, mas a galera não vira engenheiro. Normalmente eles vão para o mercado financeiro para consultoria. Tentei consultoria, passei 3 meses trabalhando na BEM, como consultor. Só que lá eu não sentia aquilo de ver o real impacto que eu estava fazendo. Eu sentia que... eu brinco assim, que a bem comigo, a bem semigo, eu não fazia muita diferença lá dentro, assim, né? E eu falei, cara, eu vou sair. E aí tava perdido, e aí nisso um amigo meu tava começando uma empresa, chamava Que é Mágico. Na época ele me chamou para ir trabalhar com ele. Era uma empresa de educação. A gente fazia avaliação de alunos online e recomendava conteúdo. A ideia era, cara, não faz sentido numa sala de 30 pessoas você ter só 5 que aprendem. Vamos fazer todo mundo aprender. Era isso. E a gente corria atrás disso, muito idealista, né? Então eu era um empreendedor muito mais idealista do que um empreendedor mais pé no chão. Acho que isso me ajudou na paixão, na vontade, me atrapalhou nos negócios, né? Eu acho que é uma coisa que eu já vi muita gente passando também. E aí foi aí que começou a minha trajetória, tipo, cara, realmente empreendendo e tal. Depois esse amigo meu que fundou acabou sendo da operação, eu assumi como CEO. Foi quando virou Educo, que realmente a gente, eu e mais um amigo, a gente puxou. E aí eu realmente me descobri, gostei muito de empreender e tal, e tô nessa vida até hoje, né, pela segunda vez. E pra você fazer pela segunda vez tem que realmente gostar, porque difícil né? É muita maluquice, né? Muita maluquice. Todo empreendedor é maluco, é difícil ter um empreendedor normal, especialmente num país que desafia bastante o empreendedorismo. A gente tem uma série de complicações para começar uma empresa aqui. Total. Né? Mas eu queria que... Você falou um pouquinho do momento tá bem, assim, mas teve alguma hora que você teve um clique e falou assim, cara, não é isso que eu quero pra minha vida, eu quero uma coisa diferente, alguma experiência? O que fez você efetivamente... Porque 3 meses é relativamente rápido. Relativamente rápido. Cara, eu acho que o conselho que eu dou assim pra quem tá na faculdade, não sabe muito bem o que fazer, é testar. Não dá pra você adivinhar o futuro, né? Tem até aquele vídeo famoso do Steve Jobs falando que você só consegue conectar os pontos olhando pra trás, não pra frente. Né? Então, tipo, você tentar adivinhar o que você vai gostar ou não na vida é muito difícil. E aí eu testei uma coisa, não gostei, só que como eu já tinha trabalhado dentro dessa ONG, e eu gostava do nível de autonomia que eu tinha, eu gostava de... Cara, se eu fizesse um projeto bem feito, eu ia mudar a vida de 10, 20, 50 alunos. Isso mudava a vida da família deles para sempre. Então eu gostava muito de ver essa coisa acontecendo. Quando eu entrei nessa startup desse amigo meu, né, e vi que a gente poderia fazer disso um negócio, né, um trabalho, né, e tudo mais, junto com esse impacto que poderia gerar, aquilo me clicou muito. Então, qual foi esse clique na minha vida? Foi o fato de você ver que você pode gerar um impacto muito grande, você pode ter uma autonomia muito grande, você pode desafiar um pouco do status quo de como as coisas estão acontecendo. Então, isso me encantou muito. E aí, eu acho que eu tive a sorte de ter testado isso cedo na vida. Entendeu? E eu conheço empreendedores, dos empreendedores assim, que eu conheço que são mais bem-sucedidos, normalmente eles testam isso. Eu testei, sei lá, eu tinha 20 anos nessa época. Acho que tem gente que testou com 14. E essa galera, cara, né, igual a história lá eu falei isso e lembrei a história dos meninos da Brex, né? Os meninos da Brex antes estavam na Pagar-me dentro da Estônia. E esse caso da Brex é interessante porque os fundadores lá, cara, eles começaram a empreender, sei lá, 13 anos, entendeu? Então, cara, maravilhoso isso. E aí, claro, né, eles começaram e gostaram. Então, acho que quanto mais antes na vida você descobre o que você gosta, o que te empolga, mais rápido você aprende, porque te empolga, você tá com vontade, né? E a vontade é muito importante. Então, sim, foi isso que aconteceu comigo, eu acho. É muito legal, porque eu passei por uma experiência muito
muito parecido em algumas ocasiões, né? Na verdade, pouca gente sabe, mas a minha primeira experiência empreendedora foi com o Ricardo, que está sentado ali, ó. Mostra a carequinha dele ali reluzindo. Mostra ali, ele tá envergonhado, ó. Dá um zoom nele. O Ricardo, inclusive, falavam que... Pega bem na careca dele ali, que ele gosta, ó. Olha lá. O Ricardo, né, falavam que ele era meu irmão. Todo mundo achava que ele era meu irmão antes do meu transplante capilar. É verdade. Agora, porque a gente tem quase a mesma altura, os dois usavam óculos, não sei o que, você vê como é que transplante capilar muda a vida da pessoa. Bota a foto aqui, a minha, sem cabelo, com a do Ricardo, e deixa pro pessoal em casa fazer a comparação. Mas a primeira experiência empreendedora que eu tive foi com o Ricardo, aos 8 anos de idade. Que legal. Ele me chamou para montar uma oficina de concerto de Beyblade. Lembra da Beyblade? Que loucura, lembro. E começou Outra porque... entrega idade, né? Hoje tá voltando a moda, né? Tá voltando. Começou porque minha Beyblade quebrou. Cara, o Ricardo consertou, pegou coisa de louco, né? Pegou furadeira, furou, botou parafuso, minha Beyblade virou a melhor de todas. Tava cheio de metal, né? Toda tunada, quebrava a Beyblade dos outros. E era muito legal, porque a gente quebrava o Beyblade dos outros e depois cobrava para fazer o conserto. Incrível, então era um business ali, ó, cara, que você gerava a demanda e entregava a solução ali também. Que legal. Mas brincadeiras à parte, a gente teve pouquíssimos clientes, né? A gente tinha uma casinha de brinquedo e tal. A gente chegou a receber dinheiro por isso, né? Porque cobrava, sei lá, R$5, o que, cara, dava muita bala. Sim, né? sim. Mas essas pequenas coisas começam a te dar um clique. Sim. Você fala, poxa, eu fiz isso aqui, ganhei esse dinheiro, resolvi uma dor, a pessoa saiu super feliz. Exatamente. E se eu fizer isso muitas vezes, cara, eu ganho mais. Ao longo da vida eu fui estudando fiz vários cursos de empreendedorismo, lia muito, estudava, né? Mas acabei seguindo para o caminho trabalhei em fintech e depois fui para o caminho de multinacional mesmo. E você acaba sentindo esse baque, assim, e não tem nada errado com a multinacional e nem com quem segue a trajetória lá, mas acho que é muito uma questão de perfil. Depois de um ano lá, eu tinha feito vários projetos. Vários, assim, coisas inclusive que não estavam dentro das minhas demandas de trabalho, né? De otimização de fluxo. Sim. Criei curso de educação financeira pro bono lá dentro da empresa, tive mais de 1.000 alunos dentro. E eu falava assim, cara, eu posso impactar tanto, fazer tanta coisa, e ao mesmo tempo eu via pessoas que às vezes, né, que ficaram nesse caminho e 20 anos depois, cara, ganhavam o dobro do que eu ganhava naquele momento. Eu falei assim, cara, poxa, será que isso é realmente o que eu quero? Assim, E para algumas pessoas funciona bem, a pessoa também, cara, tá satisfeita, é confortável, quer cuidar da família. Eu acho que tem uma questão de risco, que é o que você falou, porque me parece que as melhores idades para empreender, e aqui eu tô dados da minha cabeça, tá? Sim, mas a impressão que eu tenho é quando você não tem nada a perder, né? Ou muito pouco a perder, que é quando você é jovem. Isso. Eu tinha 25 anos quando eu fundei, 25, 26 anos quando eu fundei a Portfel. Legal. Cara, eu não tinha filho, não era casado. Eu tinha minha reserva de emergência para me sustentar por 1 ano, 2, que acho que é super válido para te trazer um pouco de conforto. Sim. E, ao mesmo tempo, tem pessoas que vão empreender lá para os 50 anos. Por quê? Porque já tem experiência, recursos financeiros para se bancar, não só para se bancar, mas para investir na empresa, networking, por aí vai. Acaba que, é difícil você ter um empreendedor que começa uma empresa depois de ter acabado de ter um filho. Sim. Dá, sempre dá. Mas é mais difícil, né? Então, acho que tem muito a ver também com o seu momento de vida. E não é necessariamente idade, mas em que momento da vida mesmo você tá, né? Então, acho que é uma reflexão importante. E esse ponto que você falou é interessante, assim, acho que, sinceramente, assim, no dia a dia, o que eu acho muito legal é trabalhar com gente que gosta de fazer o que faz, assim. Isso é muito legal, né? Tipo assim, você tá cara, a pessoa tem prazer de estar ali, você tem prazer de estar ali também, e vocês estão interagindo e tal, isso é maravilhoso. E acho que é isso que as pessoas, no geral, assim, acho que tem que tentar buscar o mais rápido possível, assim. E aí, se você descobrir antes, muito legal. E aí, claro, como você falou, não tem nada de errado se você gostar de um A, de um B, de um C, ou de uma multinacional, de uma empresa pequena, de uma empresa grande, ou de empreender, ou de trabalhar numa ONG, etc. Acho que não tem problema nenhum. Agora, o que não pode é deixar o medo de travar, ou você ficar numa zona de conforto, assim, zona de conforto é uma coisa meio batida, mas no sentido de você não experimentar. Então, você não tá satisfeito, gostando, e também você não está experimentando coisas novas. Experimentar coisas novas é muito legal. E aí, realmente, criança experimentar coisa nova é muito legal. Assim, eu não sou pai ainda, quero muito ser, mas isso é uma coisa que eu penso muito. Eu falo, cara, eu quero dar liberdade para a criança poder experimentar várias coisas diferentes. Sim. Porque aí ela se descobre, ela se descobrir e dedicar o tempo dela
onde ela manda bem, é reconhecida, é feliz, etc., deixa a vida dela muito melhor, assim. Sim. Então, acho que é isso que acho que tem que sempre tentar fazer, assim. Porque fazer uma coisa que você não gosta é muito chato. E falando em experimentar, eu esqueci completamente da comida. A panela tá aqui, mas deixa eu fazer a apresentação para vocês. Uma coisa que pouca gente experimenta é o quê? Comida japonesa. Então, para começar, ó, eu já fiz todo o ritual aqui de limpeza do arroz japonês. Ele tá aqui na panela, deixei ele de molho por um tempinho. Eu vou aquecê-lo, né, deixar a água ferver. Quando ela parar de ferver, eu vou diminuir um pouco o fogo e fazer o preparo aqui do arroz. Mas a proteína eu não vou entregar ainda, mas fica até o final assistindo que hoje vai ser um prato espetacular. Tá? Então eu vou ligar aqui, ligar no fogo alto e esperar a água ferver. A gente vai ter uma combinação bem interessante de comida, espero que você goste, tá, Matheus? Com certeza, sem dúvida. E falando agora assim pro comecinho da Educo, né? Você falou que você foi convidado, né? Entrou um pouquinho, entendi, mais pro começo ali da empresa. Sim. Depois assumiu o papel ali de CEO. E, assim, quais foram os principais erros que vocês cometeram? Você falou um pouco sobre idealismo, tem algo nesse sentido também? Sim, total. Cara, isso é muito importante. Eu acho que tem um conselho que a Y Combinator, que é uma aceleradora muito legal de startup nos Estados Unidos, dá, que é faça coisas que as pessoas querem, né? E, cara, isso é eles repetem sempre esse conselho o tempo inteiro, e eu nunca acredito que eles repetiam tanto, e é muito verdade. E aí o principal aprendizado que a gente teve na Educo, eu acho que a gente no começo estava fazendo mais o que a gente queria, não o que as pessoas queriam. Então acho que às vezes o empreendedor, ele imagina um produto, ele imagina um mercado, ele imagina um problema. Na cabeça dele faz muito sentido. Quando você tem um idealismo, na nossa época era muito assim, cara, vamos salvar a educação do Brasil, era isso. Então isso te impulsiona mais ainda por esse caminho. Só que, cara, o empreendedor, ele tem que aceitar como o mundo é. Ele não pode achar que o mundo deveria ser da forma que ele pensa. Né? Então, por exemplo, a gente ia falar com o diretor da escola, né, e tudo mais, que ele era o responsável, né, por contratar a gente virar nosso cliente. E, cara, aprendizado é uma preocupação dele? Sim, com certeza, mas ele também tem que pagar a conta no final do mês. Ele também tem que garantir que as crianças, cara, simplesmente estão seguras, ok, e que está tudo ocorrendo, né, da maneira mais ordenada possível. Ele tem que ter lucro na empresa dele. Ele tem que não ter o estresse maluco de fechar o caixa no final do mês, não saber se ele vai... Então, assim, acho que essa realidade, assim, do mundo como funciona e da correria da vida das pessoas e tudo mais, se o empreendedor jovem, idealista, não levar isso em consideração, ele sofre. Eu acho que foi isso que aconteceu com a gente lá, assim. Eu acho que a gente não levou várias coisas em consideração. E aí, eu acho que a gente falava muito de aprendizado e tudo mais e esquecia que o nosso cliente, a escola, era um negócio também, que precisa gerar lucro, pagar todo mundo e tudo mais. E a gente focava só na parte de qualidade de aprendizado da coisa. E eu acho que não fechava a equação. E quando você é jovem, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, quando você é jovem, é muito fácil você ainda não ter uma maturidade suficiente para... quando você está percebendo que alguma coisa não está dando certo, você tem que aceitar que aquilo não está dando certo e pensar o que você pode fazer em relação. E não tentar negar, né, ou tentar se esconder do feedback que o mundo está te dando. Porque o mundo, ele é duro, o mundo, ele é direto ao ponto. Né? E eu acho que a gente ainda ficou assim, não, mas calma, eu acho que talvez a gente tenha que insistir mais um pouco mais nisso, etc. Então acho que a gente também não tinha muito essa noção, né, de acolher o feedback, aceitar, né, entender que o mundo, na verdade, não era exatamente como a gente estava pensando, e aí, a partir disso, montar uma solução legal. A gente estava mais dentro da nossa própria cabeça, do nosso próprio ideal, e poderia ter feito isso mais rápido, né? Poderia ter feito esse processo demorou quanto tempo? Cara, eu acho que demorou, acho que 1 ano e meio, 2 anos, assim, até a gente realmente falar assim, cara, acho que não, peraí, acho que a gente tem que focar nisso aqui, que é uma coisa que o cliente quer, que vai gerar retorno mais rápido e tudo mais. E aí, cara, o que você falou, né? 1, 2 anos quando você é jovem é tranquilo, agora 1, 2 anos quando você está mais velho já pesa mais, né? Ou quando você não tem saúde financeira para se sustentar por tanto tempo. Porque a gente fala muito sobre isso, sobre empreendedorismo, né? Todo mundo fala. E isso eu vi muito no mercado financeiro. Todo mundo fala que é pro longo prazo. Que investe pro longo prazo, que tem paciência. Mas 6 meses depois sua opinião muda. E a cada mês a sua opinião muda. Eu nunca vi tanto isso, né? Os sentimentos tão voláteis, todo mundo... Não. Se você perguntar para qualquer pessoa, quase qualquer pessoa, falar assim, investe, eu invisto pro longo prazo.
E aí, um mês, ela quer mudar todas as posições da carteira. Foi um aprendizado que eu tive muito. E no empreendedorismo, não é tão diferente. Assim, você monta uma empresa e fala assim, cara, eu vou ficar nisso aqui, é exatamente isso que eu quero, naná. E todo mês, o empreendedor tem muito essa mania, né? De, cara, bater o desespero, falar assim, cara, eu preciso refazer a minha empresa, eu preciso... E, cara, fica nessa ansiedade, não sai do lugar, fica patinando. E esquece que 2 anos é curto prazo, pô. 2 anos é curtíssimo prazo. Então... Essas aprendizados são importantes, e uma coisa que você falou do lucro, que é muito legal, né? Eu já falei N vezes, meus pais são professores de finanças. A minha mãe, ela sempre me ligou muito a causas sociais e fazer o que é certo. Ambos, né? Tanto minha mãe quanto meu pai, mas a minha mãe talvez numa visão mais empresarial. Acho que por ser mulher, que trabalhou no mercado financeiro, na década de 80, ela sentia muito na pele ali algumas durezas que existiam. Com certeza. E ela falou, não, a gente tem que mudar para melhor, tem que fazer. Mas, ao mesmo tempo, ela sempre falou uma coisa que é muito importante. Qual é a missão número 1 da empresa? Qualquer empresa. Dar lucro. Por quê? Porque se ela não dá lucro, ela não consegue entregar a proposta que ela tem para melhorar a sociedade. Total. Então, não estou falando, não significa que você tem que dar lucro a qualquer custo, fazendo coisas erradas, imorais, não é isso. É óbvio que vamos tirar isso daqui, né? Isso aqui não deveria nem existir, mas... independente do quão dele sucesso, a empresa tem que dar lucro. Só quando ela der lucro, você vai poder pagar seus funcionários, você vai poder botar em prática os seus planos. Né? Exatamente. E por aí vai. Então, essa visão de precisa dar lucro é muito importante e acho que algumas pessoas acabam esquecendo disso. Né? E eu acho que quando a gente fala assim, parece ser uma visão muito capitalista, mas isso é natureza, né? Como é que a natureza funciona? Se você está dedicando um esforço para alguma coisa em que o resultado ele é menor que o esforço, a natureza ela acaba parando de fazer aquilo. É natural que aquilo pare de ser feito. E o que é uma coisa que você dedica mais esforço do que o resultado está dando? É uma coisa que dá prejuízo, é uma coisa que não dá lucro. Sim. Né? Então, assim, não vale a pena. Né? Aquela razão social ali, aquela empresa, ela não está valendo a pena para a sociedade, porque você está dedicando muito mais esforço do que ela está dando de resultado. Então, talvez você esteja dedicando no lugar errado, talvez você esteja fazendo da maneira errada e tudo mais. Mas isso é uma coisa... da natureza mesmo, assim, é bem mais antiga do que qualquer capitalismo, entendeu? Você não pode culpar a sociedade por sua empresa indo mal, né? Exatamente. Eles não entendem. Você está executando alguma coisa errada. E acho Exatamente. que esse processo de não se vitimizar ele é extremamente importante. Exatamente. Para o empreendedor. Exatamente. Né? E você falou assim, em 2018, foi quando você entrou na Educo, né? Sim. E logo depois veio pandemia. Sim. Você falou, 2 anos aí para aprender o que fazer. E 2020. Como é que foi essa experiência da pandemia com um empreendimento de educação? Como é que foi, né? Quando bateu a pandemia, o que aconteceu foi que as escolas continuaram, né? E aí as escolas elas tinham que continuar online. Eu não lembro agora, cara, a pandemia para mim é quase um borrão, assim, porque 2020 foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida. Porque era 24 horas 7 dias por semana. As reuniões que eu estava procurando fazer com o diretor de escola para vender o produto, etc., agora eu fazia 8 da noite numa sexta-feira. Porque estava todo mundo procurando o produto. Sim. E como aí foi um caso interessante, né? Como a gente foi muito idealista por muito tempo, construiu um produto super legal, ele era um produto meio à frente do tempo, né? Então ele era um produto que nem sempre tudo que a gente tinha programado, tudo que a gente tinha automatizado, a escola precisava. Quando bateu a pandemia, tudo que ela precisava a gente já tinha pronto. Então falando que a gente cresceu muito, assim. Então o que aconteceu? Em tamanho de faturamento, quantas vezes multiplicou? Você lembra disso? Multiplicou pelo menos umas 5 vezes, assim, tipo em 6 meses. Foi super rápido. E aí o que aconteceu? A gente foi pro remoto com o time, contratou muita gente no remoto e cresceu a operação no remoto. Caos. Completo caos, assim, completo caos. Então eu lembro, assim, que contratar gente no remoto, ainda mais quando a gente não sabia fazer isso, muito problema de cultura, você tinha que ensinar como a empresa funciona para a pessoa e você não tinha as ferramentas certas ainda. Então foi um período assim de muito crescimento para a empresa, desafiador pra caramba para a liderança, né, da Educo na época, e foi um dos momentos que eu mais cresci, assim, porque eu vi o negócio acontecendo, né, e a gente crescendo e contratando e tudo mais. Então, assim, foi um período intenso, né, em todos os sentidos. pra gente. E na pandemia que você teve esse shift aí mais pro remoto, assim, você consegue explicar um pouquinho mais profundamente para quem está em casa, não conhecia a empresa, o que exatamente vocês faziam? Sim, sim. Você fala o produto, né? O produto. Basicamente o que acontecia, gente? De maneira muito resumida, né, uma escola que... Né, o feijão com arroz para a escola é o quê? É você receber os alunos bem, deixar eles seguros até o pai vir buscar, ensinar, né, novas coisas e avaliar esses alunos. O que a gente fazia era...
a gente acreditava que a avaliação, uma nota 7 em matemática, não deveria ser só uma nota 7, deveria ser, cara, se o Matheus tirar uma nota 7, isso aqui ele já aprendeu, isso aqui ele ainda precisa aprender, isso aqui ele tem uma certa dificuldade. Então, a nossa cabeça de engenheiros, né, e aí a empresa era cheia de dinheiro do ITA, a gente poderia pegar tudo que a criança precisa aprender, quebrar isso em micro pedaços, entender tudo que ele já tinha aprendido ou não, e aí sugerir uma sequência de conteúdos para que ele pudesse vencer os desafios de aprendizagem. Então é isso que a gente fazia. A gente Era fazia uma personalização do ensino da criança. Personalização do ensino da criança, exatamente. Então a gente fazia essa avaliação para determinar tudo que a criança precisava aprender e depois recomendava conteúdo em cima disso. Né? Muito legal a ideia, né? Cara, faz muito sentido. Tem um monte de empresa hoje de AI fazendo isso, tipo, novamente. Então, teve na nossa época lá da Educo, o que é mais que era a empresa anterior, nasceu mais ou menos em 2013, 2014. Então, teve muita empresa nessa época que nasceu junto. Ainda tem muita coisa fazendo. Só que, assim, aprendizado humano é uma coisa bem complexa, né? Todo mundo passa por isso, né? Você ensinar alguma coisa para alguém, você aprender alguma coisa não é simples, né? Sempre tem um desafio. Então, acho que a tecnologia ainda está chegando lá. Mas é muito necessário, porque, ainda mais agora, né, com AI e tudo mais, os seres humanos precisam evoluir. Sim. Né? As pessoas que estão fazendo trabalho mais operacional, elas vão ter um desafio, né, de sair um pouco daquele operacional. Então, é uma coisa que ainda hoje é, cara, muito atual, muito, muito necessário. É legal. E aí me explica um pouquinho, assim, você estava lá na Educo, estava à frente da Educo, crescendo, crescendo, e aí chegou um momento que veio a aquisição da empresa. Sim. Como é que funcionou esse processo? Tanto de chegar na ideia de vender, vocês foram procurar? Sim. Procuraram vocês? E como é que foi essa transição? Porque eu entendi que você teve que continuar depois da venda, né? Tive que continuar. Tem uma coisa que as pessoas falam, que eu acredito muito, que a empresa ela não é vendida, a empresa é comprada, né? Eu acho que é muito difícil você, como empreendedor, você começar falando assim, cara, daqui a 3, 4 anos, 5 anos eu vou vender. Eu acho que isso não é você que decide, é o mercado. O que você tem que estar focado é em construir uma boa empresa, né, uma boa cultura, com clientes felizes, que dê lucro. Eu acho que essa é a principal preocupação. Então, eu acho que isso de buscar a venda da empresa, você pode sim buscar, mas acho que te deixa numa posição ruim. Te deixa numa posição em que você não vai conseguir o melhor preço para a sua empresa porque você está com uma pressão que está vindo de algum lugar e aí super, né, intangível, né, de vez em quando você precisa daquilo vendido, mas não deixa numa posição. Então, no nosso caso... Tem aquele ditado, né? As melhores empresas são aquelas que não querem ser vendidas. Exatamente, eu acho que é muito por aí. Então, no nosso caso, o mercado de educação, ele já tinha grandes players, que eram os players que vendiam conteúdos, que eles vendiam livros, apostilas, etc. E aí um desses players enxergou na gente uma forma de acelerar a tecnologia que eles já estavam entregando para as escolas, que eles já vendiam os livros, né? E aí foi um aprendizado interessante, porque a venda do livro é uma coisa muito antiga, né? A escola compra livro desde sempre. E aí esses players já tinham os canais de aquisição, já tinham os canais, né, de entrega do produto, já tinha uma base de cliente enorme. Então aquela tecnologia que antes da pandemia ainda estava um pouco à frente do seu tempo, que agora chegou o momento, a gente tinha, né? Então a gente ficou numa boa posição de vender da empresa. Aí a Arco procurou a gente, o papo, vocês terem noção, né, gente, esse tipo de coisa. O papo começou em 2020 e terminou no meio de 2021, então acho que foi 9 meses nessa história. E aí a minha principal preocupação nesses 9 meses é assim, você não pode ficar iludido, cara. Você não pode achar que, não, agora a empresa está vendida e tal. Não, pelo contrário. Quando você começa um papo de venda, e se você quer vender, a primeira coisa que o comprador vai fazer é acompanhar mês a mês como é que está indo a sua empresa, porque se ela não tiver com o mesmo crescimento de antes, você já fala, opa, talvez não seja tão interessante assim. Então agora você ganha 2 trabalhos, você tem que gerenciar uma possível aquisição e continuar mandando bem. Sim. Então isso é uma coisa importante, você não pode, né, vacilar, achar que, né, já está certo. Aí foi isso, a gente passou 9 meses nisso, finalmente a compra foi, né, concluída, e aí a minha missão, né, eu tinha que ficar mais 1 ano e meio, 2 anos lá na verdade, para passar, né, garantir que a tecnologia realmente fosse passada para todos os clientes e tudo mais dentro da empresa. E aí isso envolve muito um trabalho de gente, né, porque você tem que integrar o seu time, que na época tinha umas 70 pessoas, dentro do time de quem está te comprando. E aí entra uma coisa de choque cultural e tudo mais, porque as gestores são diferentes e tudo. Nada que não dá para resolver, mas é gente, dá trabalho.
E quando você fala da venda, porque é muito comum, né, que depois da venda os executivos principais da empresa continuem lá para garantir. Mas como é que a empresa, né, no caso a Arco, como é que ela garantiria? Porque você pode estar, tô aqui, e não fazer nada. Sim. Então, como é que foi o deal de vocês que dava proteções à empresa compradora de que vocês efetivamente iam entregar isso? Pois é. Cara, Não teve. Na real, assim, eu acho que são criados incentivos, né? A nossa venda, por exemplo, foi parcelada. Então, a gente recebeu metade do dinheiro em um ano e 25% depois em 2 anos. Mas já era o valor fixado já. Já era um valor fixado, é. Tá. Tinha um earn-out, né, que a gente chama, que a gente poderia ganhar um pouco mais, mas no geral o valor fixado. E aí, assim, o que eu acho é que contrato, incentivo, etc., normalmente você vai pro contrato quando já deu ruim, né? Então, tipo assim, a relação aqui não tá boa, aí na hora que alguém pega o contrato, não é um momento bom. Né? Você não pega um contrato pra dar um feedback tranquilo pra alguém, né? Tipo assim, não, você pega um contrato e fala assim, você é responsável por isso, você não tá entregando e tal. Então, assim, eu acho que... E aí, né, eu sempre li muito sobre esses grandes caras aí, né? Tipo o Warren Buffett da vida, né? Que falava que, cara, você tinha que... O negócio você fecha no aperto de mão, né? No fio do bigode. Então, acho que tem muito disso. Acho que você, como comprador, você tem que comprar alguém que você vê que é idôneo, que se preocupa com a empresa, etc. E você, como vendedor, se você quer continuar no mercado fazendo negócio, você tem que cumprir a sua palavra. Sim. Então, eu vejo muito mais como uma coisa, né? Uma coisa de aperto de mão, assim, de honrar, né? E para mim, na minha época, assim, a minha preocupação era, cara, eu tenho que fazer valer esse investimento que eles fizeram aqui, né? Sim. Porque isso é a minha reputação, assim, eu já sabia que eu queria empreender outras vezes. Então, se você quer empreender outras vezes, a sua reputação é muito importante. Sim. Né? Hoje, empreendendo pela segunda vez, eu percebo. O fato de eu ter trabalhado com pessoas boas, as pessoas também terem gostado de trabalhar comigo, o fato de eu ter investidores que gostaram de trabalhar comigo, isso facilitou muito a minha jornada seguinte. Então, eu acho que, na prática, é muito mais aperto de mão do que contrato, sabe? Sim. E tem algumas empresas compradoras, é uma prática bastante comum na compra em stages, né, em estágios da companhia, fala assim, cara, eu te compro agora 50%, mas eu tenho o direito de comprar o restante da sua companhia daqui a 3 anos a um múltiplo do seu lucro, da sua receita e por aí vai. E aí você, cara, pagou uma parte, deu conforto ali pro empreendedor, tal, e fala assim, cara, você tem 3 anos agora para maximizar tudo. E aí, óbvio, que naturalmente o empreendedor ele vai se esforçar bastante para conseguir entregar tudo isso e ganhar ainda mais dinheiro na venda da empresa, né? Que é o earn-out que você mencionou um pouquinho mais cedo. Sim. Vamos dar uma olhadinha como é que tá ficando o arroz aqui, ó. Ele tá um pouquinho molhado, tá quase ficando pronto. Ele fica um pouquinho mais empapado mesmo. Uma mexidinha aqui. Quando a água estiver secada, a gente tira e deixa ele descansando um pouquinho. E pessoal, para você que está gostando desse conteúdo, que gosta de empreendedorismo, de gestão de empresas, de histórias de sucesso como a do Matheus, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like e de compartilhar com aquele seu amigo que também gosta de gestão e de empreendedorismo, tá? Daqui a pouquinho a gente vai... A parte da comida hoje está sendo... criando um suspense, né? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Então, falando um pouquinho ainda sobre a sua venda para a Arco, Matheus. Sim. Porque o que acontece? Você foi lá, vendeu a empresa, recebeu as parcelas e você continuou como CEO. Sim. Certo? Você tinha um período obrigatório de saída? Sim. Ou você quis sair em algum momento? Como é que foi essa decisão? Eu tinha um período obrigatório, a gente tinha que ficar lá 2 anos, né, após a venda. E aí, cara, assim, acho que, de novo, é uma coisa de aperto de mão, assim, chegou uma hora que realmente a missão estava cumprida. E aí... Mas você não era obrigado, por exemplo, você poderia ficar mais se você quisesse? Não, poderia ficar mais. Eu já tinha na cabeça, assim, que eu realmente queria empreender, né, de novo. Então, isso estava muito na minha cabeça forte. Mas eu poderia ficar lá e tal, e ajudar a Arco na missão de tecnologia deles, que eu acho que era uma coisa relevante. A gente teve várias conversas desses, eles fizeram, né, propostas nesse sentido, mas o bichinho tinha me picado mesmo, eu queria fazer esse negócio. Eu entendo, eu passei por isso também. Cara, você fica assim, putz, e eu acho que depois que você ganha o nível de autonomia, o nível, assim, de aprendizado também que você tem como empreendedor, é difícil você largar a mão disso. Né? Eu falo assim que eu acho que hoje eu sou um filho melhor, um irmão melhor, um marido melhor, por causa de minha experiência empreendendo. Porque acho que quando você está empreendendo,
cara, não tem desculpa. Ou você aprende, ou você evolui, ou você perde. É isso, assim, porque não tem ninguém pra te salvar, entendeu? Tipo assim, não tem, velho. Tipo assim, você não pode trocar de emprego, entendeu? Não existe isso. Então, isso faz você entender melhor sobre conflitos humanos, isso faz você entender melhor sobre risco, isso faz você entender melhor sobre a alocação do teu tempo. Então, eu acho que isso deixa você uma pessoa melhor no geral. Pelo menos comigo foi muito assim. Eu gostava muito de aprender essas coisas, que acho que só empreender traria. Então, eu já sabia que queria sair. Agora, o difícil foi o desapego, né? Porque, não sei se você passou por isso também, imagino que sim. Cara, aquilo lá, você viveu a vida lá e tal, acho que ainda mais quando é a primeira vez e tal, então você tem um apego pelas pessoas, pelos clientes. Muito cliente que, pô, amigão meu, que é amigão meu até hoje, né? E que me mandava mensagem, pô, você vai sair, não sai não, vai fazer diferença, sabe? Tipo assim, então rola um sentimento muito grande. Isso é uma parte difícil. E aí, eu nunca tinha feito psicólogo até então, comecei a fazer psicólogo nessa época aí. Pô, foi depois do... Eu fiz já no meio do empreendedorismo. Mas eu acho que eu deveria fazer antes se eu tivesse esse conhecimento. Bom, vamos lá. A gente falou bastante da sua empresa anterior. Né? Você vendeu sua empresa, botou um capital no bolso, né? Atingiu um patamar importante de sucesso financeiro. É público o valor da empresa que foi vendido ou não? É público. Foi vendido por 35 milhões. 35 milhões de reais. Então foi lá, cara. Eu gosto de falar que passou da... Não diria da primeira, mas talvez ali da segunda, terceira camada de liberdade financeira. Sim, sim. Porque você tem a pessoa endividada, que é a camada zero, né? Pô, tô endividada, não consigo, não sei o quê. Aí você tem a pessoa que não junta, mas também não tá endividada. Aí você tem a pessoa que já junta um pouquinho todo mês, sim, né? E, cara, tá montando sua reserva financeira. E tem a pessoa que, cara, já tá bem, e a pessoa que fala assim, olha, hoje eu poderia me aposentar. Sim, sim. Eu não posso comprar um iate de 100 milhões de dólares. Sim. Mas, cara, eu posso me aposentar. Que é mais ou menos a situação que acho que eu e você estamos. Sim. Né? Fala assim, cara, ó, tô tranquilo, eu não preciso mais trabalhar. E se eu for trabalhar, eu vou fazer algo que eu amo. Né? Que é justamente até por isso que eu comecei o podcast. Né? A parte de comunicação e tudo mais. E aí, como é que foi essa ideia de recomeçar? Sim. Porque você saiu de CEO numa empresa bombando, reconhecimento do mercado, foi vendido e fala assim, cara, agora eu vou pro zero de novo. Como é que é essa experiência aí? Isso é um ótimo ponto. E aí, acho que um ponto importante disso, assim, você tem que estar disposto a passar vergonha, você tem que estar disposto a errar, isso é muito importante. Por quê? Qual que é uma falha, né, um erro muito comum de você empreender, de você construir uma coisa nova? É você ficar na prancheta muito tempo, é você não ter coragem de mostrar o que você está fazendo, é você não ter coragem de receber um feedback que você não sabe como é que vai ser. Então, quando eu recomecei, cara, eu passei muita vergonha. Eu falei muita coisa, eu entrei no mercado, então, estava no mercado de educação e no mercado de saúde. Entendia zero do mercado de saúde, essa é real. Né, essa é real. Então, eu tinha que começar a falar que eu queria, né, montar uma empresa em um mercado que eu não conhecia, e ao mesmo tempo lidar com gente que estava no mercado há 20, 30 anos. Então assim, cara, se você não está confortável de falar alguma coisa e que você vai falar besteira, em que você vai passar uma vergonha, em que você vai lançar um produto que não vai fazer muito sentido, a velocidade com que você itera, ela fica muito baixa. Porque se você quer, só apresentar um PPT para um cliente depois que você iterou, por muitas semanas, você vai iterar um PPT a cada mês. E aí você, cara, no ano você fez só 12. Você deveria ter feito 50. Entendeu? Então, acho que essa disposição E eu acho que um pouco de autoestima também. Você tem que ter uma autoestima no lance. Assim, cara, tudo bem, eu tô aprendendo. E eu vou fazer algumas besteiras no começo do caminho. Isso é muito importante. Porque o medo, ele te trava. Ele faz você não colocar suas ideias à prova. Diminui o seu ciclo de iteração e te deixa mais lento. E lento no empreendedorismo é morrer, né? Porque se você itera devagar, o que você levaria 6 meses para fazer, você leva 3 anos. E aí, 3 anos, sinceramente, muito tempo. Assim, sabe? Alguém já executou sua ideia. Alguém já executou sua ideia, você perdeu o tesão, você perdeu a vontade. Então, tem que iterar rápido. E para iterar rápido, tem que estar disposto a errar. Né? E aí você tem que estar confortável com você mesmo para errar, é difícil. E sempre né? A gente estava brincando aqui no off-record aqui, cara, como é que é uma experiência
de certa forma, de humilhação, né? Falar assim, cara, eu saí de um patamar e começar de novo, e escutar não. Né? Eu basicamente não produzia vídeos, produzia muito pouca coisa. Sim. E aí quando você começa a produzir, você fala assim, cara, tem uma carreira legal, construí uma empresa de sucesso, vendi, tem muita coisa para ensinar, e você posta um vídeo, 10 visualizações, 50, você fala assim, caraca, Fez, o que aconteceu de errado, né? Dá vontade de ir pro banheiro e chorar. Você gastou com a equipe de edição, gastou com não sei o quê, e fala assim, cara, mas calma, respira, vamos lá, vamos fazer de novo, vamos fazer. E aí você vai sendo humilhado e aprendendo. E, cara, no fim, acho que todo empreendedor acaba tendo um pouquinho, sendo masoquista, né, cara? Sim. Se você apanha e acaba gostando e vai fazendo. Tanto é que se não fosse, não tinha começado de novo, né? Ambos são reempreendedores. Então começaram a empresa, venderam e chegaram nesse momento e falaram assim, cara, quero passar por isso de novo. Por quê? Ninguém entende, né? Mas quer. Então é uma experiência interessante, assim, né? Tem que ter muita... E não só para quem está empreendendo de novo, mas para quem começa, tem que estar muito disposto a escutar não, a escutar um feedback muito ruim do seu produto, de ter sócio que vai sair. E não é por maldade, assim, cara, eu tive sócio no comecinho que falou assim, cara, não dá para mim, tá muito no começo, eu preciso... Muitas pessoas querem um status, não, eu quero trabalhar num grande banco, assim, o portfólio no começo, cara, não era nada. Não, eu preciso falar para as pessoas que eu estou trabalhando aqui, ou aqui. Sim. Então, isso é normal. E o empreendedor, ele tem que ter essa característica aqui de suportar a dor, não física, né? A não ser que você trabalhe em alguma área de empreendedorismo diferente, mas mental, né? Tem uma história interessante também, o Felipe apontou ali pro Ricardo, também tem uma história legal com o Ricardo. Aponta pro Ricardo de novo ali, que ele adora quando faz isso. Que quando tá ali, ele tá nos bastidores. Que quando... então eu saí da Arco e aí eu vivi uma experiência que eu não tinha vivido ainda, que é ter tempo para descobrir o que eu vou fazer. Isso aí é muito doido, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Então, tempo para mim, normalmente era... Eu preciso estar engajado em alguma coisa, assim, motivado em alguma coisa. E quando você sai de uma empresa e eu tinha tempo para descobrir o que ia fazer, cara, eu ficava assim, pô, mas e aí, né? Bota a mão na massa, não, mas eu vou botar a mão na massa, mas não sei ainda, vou planejar e tal. E aí, o Ricardo morava perto de mim e tudo mais, a gente mora lá em São José. E aí eu liguei para ele e falei, cara, é o seguinte, eu preciso de uma ajuda. Toda semana a gente vai ter uma reunião, a gente vai entrar nessa reunião, eu vou te mostrar tudo que eu avancei no quesito empreender da minha vida, e eu quero que você seja brutalmente honesto comigo. E aí eu fiz isso com o Ricardo, fiz isso com mais 2 amigos que eram próximos. Então, assim, por um lado eu queria pessoas que gostavam de mim, porque, né, você receber feedback de alguém que, pô, não tem muita relação com você, às vezes joga mais para baixo do que te ajuda. Pelo outro lado, é legal porque você se bota em check, né? Você se bota, né, em comprometimento. E isso me ajudou muito no começo. Eu fiz isso durante pelo menos uns 4, 5 meses, até eu começar a entender que eu estava indo no bom caminho, e aí depois surgiu a revenda. Mas isso é importante por quê? Porque, cara, fazer sozinho é difícil demais, gente. No começo, eu tenho um cofundador na revenda, mas eu passei o comecinho tentando empreender, e aí no meio a gente se reencontrou, né? Que ele é um grande amigo meu. Então no começo eu estava realmente sozinho. E cara, você tirar uma empresa do chão sozinho, com o tempo já é difícil. Se você estiver no emprego hoje também é muito difícil. Então você precisa criar algum sistema em que, pô, tudo bem, eu ia ter uma reunião com o Ricardo, na hora que eu estava muito preocupado, porque a gente é amigo de muito, muito tempo. Mas, pô, eu queria mostrar alguma coisa legal para ele, queria sintetizar um pouco da minha ideia, então isso me ajudava muito. Então isso é uma coisa que eu fiz nos primeiros meses, que me deu uma ajuda grande, né? E que você tem que estar disposto a falar algumas besteirinhas e talvez de uma semana para outra não avançou nada, mas é importante ter a cadência e mostrar e se comprometer a evoluir, entendeu? Isso é muito bom. Bom, vamos pegar aqui, acho que o arroz já está no ponto, tá? Deixa eu prepará-lo aqui. Ele ficou um tempinho descansando aqui no vapor. Vou botar para cá. Tá bonito. Tá bonito. Se tiver gostoso, não importa, porque você vai falar que sim de qualquer forma. Isso. Então vamos pegar aqui o arroz, ó. Colocar aqui no nosso bowl. Ó, parece que tá no ponto certo, hein? Esse aqui tá bem brilhoso. O arroz japonês ele tem que ficar assim, né? Mais empapadinho. Mais empapadinho. Mas ainda vem a parte de temperar o arroz que eu vou fazer em breve. Só deixar ele descansar um pouquinho.
tem uma coisa assim, eu sempre gostei muito de assistir programa de cozinha. E aí tem uma coisa que o chefe de cozinha faz muito, que acho que tem muito a ver com empreendedorismo, que, assim, eu nunca fui chefe de cozinha do tipo, né, gente? Então posso falar besteira aqui, mas assim, no geral o que eu vejo ele tem aquela pinçazinha que fica grudada aqui no avental dele, né? E aí ele usa aquilo pra provar pequenos pedaços dos pratos que estão saindo. Tipo assim? Tipo assim, exatamente. Ele dá uma provadinha, exatamente. E aí, sei lá, aí você tem uma cozinha de um chefe, uma cozinha grande, né? Tem várias estações e os pratos estão passando por aqui e ele pega a canetinha dele, dá uma provadinha, volta e dá o feedback, né? Então ele fala, isso aqui não dá pra sair da cozinha não, volta. Isso aqui não dá pra sair da cozinha não. E, cara, eu acho que isso é um papel grande do empreendedor também. Eu acho que você tem que provar a comida que a sua empresa está fazendo. Tipo, você tem que ver o que seu cliente está recebendo, no caso do restaurante é a comida na mesa, e você tem que provar. E você tem que ser um bom controle de qualidade ali, uma barra do que sua empresa está entregando. Porque meio que, especialmente no começo, não tem muito mais de outra pessoa para fazer isso. E a barra mais alta vai ser a sua. Então, eu sempre falo isso para as pessoas do time lá. Eu falo, cara, a gente o líder, ele é tipo um chefe de cozinha. Ele tem que provar o que está saindo, o que não tiver bom, ele volta e já dá o feedback para ele estabelecer a barra do que está sendo entregue. E essa analogia me ajudou a explicar isso para as pessoas. Eu acho uma analogia legal, sabe? Tipo... Não, faz todo sentido, né? Que é a parte de controle de qualidade ali do empreendedor. E, bom, deixa eu pegar aqui o arroz. O que eu vou fazer agora? O arroz japonês, esse aqui é o Gohan, né? Muitos devem lembrar aí do Dragon Ball Z, é o Gohan. E agora a gente vai fazer o tempero para esse Gohan virar o Shari, né? Que é o que vai acompanhar a nossa proteína principal, que em breve vocês vão descobrir a delícia que está separada ali para vocês. E aí, para quem não sabe, né, o arroz japonês ele é bastante calórico, porque além do arroz, ele vai uma porção muito grande também de açúcar. Então você vai botar, dependendo da quantidade ali, cerca de 300, 400 ml de vinagre. Teoricamente, uns 20, se for 400, uns 20 gramas vão ser açúcar. Então você acaba deixando ele bem mais calórico. Eu vou botar aqui cerca de 300 ml de vinagre específico para isso, né? Eu, particularmente, gosto de botar um pouquinho menos de açúcar do que o tradicional, porque eu acho que fica um pouquinho mais saudável, né, pra gente. Isso, geração fit, né? Geração fit agora, né? Eu tô fazendo o cardápio Monjaro aqui. Boa. O pessoal, dono de restaurante, tem falado muito isso, né? Que as pessoas estão comendo tão pouco agora que é horrível. Ela senta, porque você vai num bar, uma mesa de 10 pessoas, 7 estão tomando Monjaro. Bizarro. E aí, cara, as pessoas não comem mais. Aí fica lá tomando, bebendo, conversando, ótimo, vai a experiência e o dono do restaurante vai embora, sai, né? Precisa de gente que come. Que doideira, né, cara? Então eu vou botar aqui, e pelo amor de Deus, nada contra o Monjaro, tá? Não é de forma alguma isso, tô só comentando uma realidade do empreendedor gastronômico. E aí, o açúcar, Felipe, você deveria medir certinho? Deveria, mas eu faço no olho mesmo, porque acho que dá um apetite aqui especial. Então, umas 4 colherzinhas aqui. E também vai uma porção importante de sal, tá? Vou botar uma colherzinha aqui pra gente misturar. E esse arroz você já salga antes ou não? Não, o arroz ele foi cru. Eu preparei na água, né? Aí eu vou botar aqui uma porçãozinha de sal. Que é engraçado, né? Porque você coloca açúcar e sal. Tá? Vou dar uma misturadinha. Quando o arroz descansa, vou também colocar numa panela pra gente aquecer um pouquinho o molho. Interessante, né? Tipo, esse negócio do Monjaro é muito doido, porque o ambiente muda e aí agora esse cara aí do bar ele vai ter que dar uma reinventada, né? Assim, né? E eu acho que realmente o que você falou, assim, acho que especialmente aqui na Faria Lima a concentração deve ser alta, né? Não, mas como é que você resolve isso? Você exige um consumo mínimo? Tem uma taxa de entrada? Talvez você diminua consumo molhado, você paga 50 para entrar. Se você consumir mais que 50, você não paga isso, entendeu? Diminui a porção e cobra a mesma coisa. Ou aumenta o preço. Mas aí você prejudica as outras pessoas, né? E aí começa a ficar um pouco delicado. Então você tem que ser criativo aí nessa resolução do problema. É bizarro. Isso é uma coisa muito doida, né? Porque o negócio ele nunca tá pronto, né?
Tipo, você tem que estar... Como o ambiente muda e o mercado muda, você tem que estar o tempo todo, tipo, se dando uma reinventada, né? Imagina que lá no seu caso deve ter acontecido muito isso, né? Porque vocês fizeram na Portfel, era meio que uma coisa que não existia, e aí depois passou a existir em outros lugares, então, tipo assim, você teve que ir adaptando o produto ao longo do tempo também, né? Eu acho que não só adaptando, assim, porque o mercado da Portfólio era muito novo, né? Sim. Que é esse de consultoria financeira independente. Mas entendendo também, porque apesar de ser um mercado muito antigo nos Estados Unidos, que você podia usar para estudar e fazer um pouco de base, o comportamento do investidor e do cliente brasileiro podem ser diferentes. Sim. E a dinâmica do mercado brasileiro também é muito diferente. Né? A mudança de taxação o tempo todo, mudança, volatilidade mais acentuada, incerteza fiscal, jurídica. Então, eu acho que mais do que a mudança do mercado do ponto de vista de produto, cliente, era a mudança do mercado financeiro mesmo, né? Então, a volatilidade fazia parte do nosso negócio. Às vezes, você montava uma solução de longo prazo para o cliente, de planejamento sucessório, de planejamento tributário, virou o ano, mudou tudo. Bizarro. Mas fiz uma estrutura que valia a pena porque ela ia ficar 20 anos. Azar o seu, pô. Entendi. Então isso era bem delicado. Eu imagino. E em algum momento você, tipo, imagina que no começo você tinha muitos clientes que eram direto com você, e aí depois diminuiu e você treinou a galera. Mas eu imagino que você tinha que ter ainda um contato grande, né, para entender o que estava saindo da boca do cliente, o que estava... Claro. Não, de controle de qualidade era muito alto, assim. A gente, como eu falei, tinha o NPS ali na minha época de 93, cara, que é super elevado, especialmente no mercado financeiro. Porque a gente tinha muito rigor no controle de qualidade, né? Tinha teste às cegas, tinha... Que legal. Feedback constante, colher a área de qualidade ligando para cliente. Legal. A gente tinha algoritmos que monitoravam o que estava sendo feito. Então era... cara, mercado financeiro, né? É regulado, assim. Se você erra ali na mão, cara, é muito complicado. É muito complicado, né? Então eu era super em cima porque eu respondia na pessoa física sobre isso. Imagina, você gere mais de 10 bilhões de reais. Sim. Eu tô longe de ter 10 bilhões de reais um dia. Né? Quem sabe, eu falei, cara, olha pelo que eu tô respondendo aqui. O risco é alto, né? É isso, assim, cara. Para eu poder deitar à noite no travesseiro e dormir, eu optava pelo caminho mais seguro possível do ponto de vista de controle de qualidade do atendimento. O que não necessariamente significa que você vai recomendar só investimentos conservadores, não é isso, mas é saber que os investimentos agressivos estão indo para o cliente agressivo e o conservador para o cliente conservador. Quando você troca isso, é aí que começa a confusão. Né? Faz todo sentido. E, obviamente, não ter conflito de interesse era uma coisa que ajuda muito o segmento da consultoria financeira como um todo. Né? Você me fez lembrar agora dos investidores anjo, né? Porque o investidor anjo, né, ele está investindo dinheiro, né, como as pessoas fazendo no Portfel, na sua empresa, e, no geral, investimentos privados, empresas privadas, são de alto risco. Sim. E aí, uma coisa que vai complicar a sua vida se você trouxer um anjo que não está alinhado com isso. Fala sobre isso, assim, eu vou começar a temperar isso, o arroz. No geral, assim, investimentos em empresas privadas, né, você investe numa empresa, no ano 0 dela, ou no ano 1, normalmente no começo, e aquele investimento ele fica travado, né? Não é um investimento igual você está numa empresa pública que você pode vender a sua ação a qualquer momento. E aí, se esse investidor, né, que tá trazendo esse dinheiro, que a gente chama de investidor anjo, ele não estiver alinhado com isso, ele, né, uma coisa que seria muito ruim seria ele entender que o dinheiro dele está travado, ele não consegue tirar, né? Isso é uma coisa mais básica, mas assim, uma empresa privada passa por altos e baixos, de vez em quando você tem que pivotar um modelo, você tem que tomar situações arriscadas. E se a pessoa... tem o risco de quebrar, né? Tem o risco de quebrar, exatamente. Na verdade, a maior chance é de quebrar. A maior chance é de quebrar. Eu não sei os números aí de cabeça, mas... assim... 80% das empresas quebram em 5 anos. A maioria quebra muito rápido. Então, tem que ter muito cuidado na hora de escolher os anjos, assim, tipo, porque quando você está captando dinheiro, você fica muito feliz com um sim, porém um anjo não alinhado, ele dá o trabalho, cara, gigantesco, assim. Eu passei por isso, não recomendo. E não é uma relação que é fácil de você ajustar depois, porque a pessoa imaginou uma coisa que não é a realidade. Pô, também tem uma certa coisa ali que você poderia ter explicado melhor, mas comunicação sempre de 2 vias, né? E aí você fica numa situação em que agora você tem que realinhar uma expectativa com dinheiro que já está travado. Então, e não tem que fazer. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Não tem que ficar ali, tem que segurar. Essa relação com os investidores é uma coisa que muitos empreendedores passam por isso, cara. É muito delicado e às vezes pode ser a razão para a quebra de uma empresa mesmo. Sim, total. Tá? Total.
Mas falando assim sobre... a gente estava falando sobre a Revena, né? Sim. Como é que veio a ideia da Revena? Você falou, cara, saiu de educação, foi para saúde. Legal. Como é que surgiu essa ideia e o que exatamente ela faz hoje? Legal. Cara, essa experiência para mim foi muito diferente, porque, como eu falei, a Revena, a minha ida para a Educo e toda coisa de educação já tinha um histórico anterior. A Revena não, a Revena, eu e o Diogo, né, a gente resolveu que a gente queria empreender e a gente não sabia no quê. E aí... O Diogo estava com você na Educo também, ou não? Diogo estava comigo na Educo, mas ele foi para a Buser. A Buser é aquele... eles fazem... É como se fosse o Uber do ônibus, né? Eles fazem tem aqueles ônibus rosa. Uma empresa gigantesca, uma das maiores startups hoje do Brasil, muito grande. O Diogo estava lá desde o começo. Ele saiu da Educo para ir para a Buser. Ele chegou na Buser, tinha 3 pessoas. E quando ele saiu para a gente empreender, tipo 500. Então, realmente cresceu pra caramba. E aí, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu dedicar 100% do nosso tempo para achar uma ideia e um problema, etc. E aí a gente fez um processo que a gente teve o privilégio de fazer, porque a gente poderia ficar, né, esse tempo todo sem salário, etc. E aí, o que a gente queria? Né? A gente queria trabalhar num negócio que o problema fosse muito grande, que o problema fosse real, né? A gente não queria um pseudo problema, a gente queria um problema que realmente ardesse. Sim. A gente queria muito trabalhar com inteligência artificial. O Diogo é programador e eu sou nerd de nascença, então assim, no geral, cara, acho que é isso que a gente tem para dar para o mundo, são as soluções mais analíticas, etc. Acho que essa é a nossa expertise, é o que a gente sabe fazer. Então, tinha que achar um problema real, grande, e que a gente pudesse ter uma solução criativa com o IA. E aí foi dessa busca que nasceu a Revena. E aí o que a gente fez, gente? Basicamente, a gente fazia uma lista de ideias toda semana, e a gente tinha a meta de todo dia fazer pelo menos 6 papos com pessoas que poderiam dar feedback sobre essas ideias. E essas ideias iam evoluindo, elas viravam PPTs depois, que eram meio que produtos que a gente estava, né, criando ali no PPT, que não existia ainda. E aí, de novo, a gente tinha que validar com novas pessoas. E aí é nesse ciclo. E aí, num desses papos que a gente tinha a meta de fazer, um amigo meu que que estava nessa área de hospitalar, hoje ele não está mais, mas ele estava, ele me contou desse problema, que é o problema do ciclo da receita. Basicamente é assim, né? Hoje, você vai no hospital, por exemplo, hoje 25% da população tem plano de saúde, né, no Brasil. São 50 milhões de pessoas. Só 25? É 26 o número exatamente, mas são 50 milhões de pessoas e Tanto o privado quanto o próprio. A empresa dá, por exemplo. Isso, a maioria é empresa dá. A maioria é empresa dá esmagadora. Os outros 75% é SUS, né, basicamente o que a galera... Nossa, eu achei que teria mais gente com plano de saúde. É porque eu acho que se você pegar o estado de São Paulo é muito mais e tudo mais, claro. Mas quando você pega Brasilzão, diminui muito. O que acontece? Quando você vai num hospital, por exemplo, peguei uma pneumonia, fui no hospital. Meu plano de saúde, por exemplo, é o X lá, né? E aí eu vou no hospital, sou tratado, passo a minha carteirinha do plano e vou embora. O problema de fazer a cobrança, ele vira do hospital. Então ele tem que dizer, por que o Matheus ficou 3 dias internado por pneumonia? Cadê a prova que ele estava com pneumonia? Por que ele não ficou 2 dias e sim 3? Quais os medicamentos que ele tomou? Quais materiais ele usou? Porque ele é um mercado em que cada tratamento de paciente é um pouquinho diferente do outro. Então, o plano de saúde ele não quer pagar nem a mais, nem a menos, né? Então, ele quer pagar o que aconteceu com o paciente. E aí, ele exige um monte de provas e você tem que mostrar exames, justificativas clínicas, quem foi o médico, etc. Isso é um problema de dados, né? Então, você tem que organizar os dados de um paciente para provar plano de saúde. E no Brasil, gente, saúde é um custo enorme. No Brasil, saúde é quase 10% do PIB hoje. Nossa. É R$1 trilhão todo ano, né, que movimenta o mercado de saúde. Só no mercado de plano de saúde são 350 bi todo ano. É um mercado gigante. Nos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma população um pouco mais velha que do Brasil, e também um problema de obesidade, que o Brasil também está indo na mesma direção... Não se o Monjaro ajudar a evitar. Não se o Monjaro ajudar a evitar. Os Estados Unidos ele gasta 17% do PIB dos Estados Unidos com saúde. São Caramba. 5 trilhões de dólares todo ano. Cara, é assim, basicamente insustentável. É quase 30 trilhões de reais, né, cara? Quase 30 trilhões de reais. É 3 vezes o nosso PIB só em saúde. É 3 vezes o nosso PIB só em saúde. É uma coisa bizarra. Então, assim, saúde no geral é uma bomba relógio, assim, no sentido de precisa de mais eficiência, precisa de mais tecnologia, precisa repensar como o sistema funciona, porque a gente não vai conseguir pagar essa conta no longo prazo. Do jeito que está indo, não vamos conseguir pagar essa conta. E aí a Revena ela surge para garantir que os dados clínicos e os financeiros eles vão estar casando.
Né? Então, hoje, ao invés de ter que ter uma enfermeira que tem que, além de cuidar do paciente, descrever tudo o que aconteceu e todos os itens que o paciente usou e cada código diferente para cada convênio, a Revena automatiza isso. Né? Então, a gente entende o contexto clínico do paciente e transforma isso em dado de cobrança. E isso, até então, né, e ainda é muito feito por enfermeiras que acabam indo 100% para o administrativo. Ou então por agentes administrativos dentro dos hospitais aí do Brasil, das clínicas, etc. Então, a ideia da empresa, né, é trazer mais eficiência para esse setor, trazer mais clareza em relação aos dados financeiros, aos custos e tudo mais, né, e entregar, né, no geral, um tratamento melhor, com custo mais acessível para a população inteira, ajudando, né, hoje o nosso cliente é o hospital, né, ajudando os hospitais. Então, é isso que a gente faz hoje. Né, e surgiu desse processo maluco aí que eu e o Diogo a gente criou, e aí que eu brinquei ali que o Ricardo participou no começo, que é, cara, vamos ter ideia, vamos ganhar feedback sobre essas ideias e aí a gente colocava a meta mesmo de, cara, vamos conversar com 6 pessoas diferentes por dia. Isso é um trabalhão, cara. Muito. Pô, 6 pessoas por dia? São pelo menos 6 a 8 horas de conversa. Isso sem contar o trâmite operacional de falar com falar com. Para eu conseguir o primeiro piloto da Revena, eu adicionei 2.000 pessoas no LinkedIn, de hospital. Não foi banido, não? Às vezes você tomou uma silenciada, né? Ele me impediu, né? Eu tinha que fazer no começo da Bolt isso aconteceu. 1.000 pessoas me adicionaram de volta, mandei 1.000 mensagens, consegui umas 40 e poucas respostas, então uma conversão super baixa, né? E aí dessas 40 e poucas respostas eu consegui um primeiro piloto, né? Então, assim, foi muito na base do, cara, vamos ter ideia, vamos insistir, vamos até o final e vamos ser bem diligentes. E tudo isso, cara, todo esse esforço e você já estava com dinheiro no bolso, já podia estar relaxando e você resolveu, mais uma vez, ser humilhado no LinkedIn, mandar mensagem atrás de mensagem. E tomar não. E vários calls que eu entrei, a pessoa falava, cara, acho que você não entende nada do que você está falando. Não, já tive muito call desse, assim, cara, você não entende nada do que você está falando e tal. Mas dentro de mim tinha uma confiança muito grande que eu poderia aprender rápido. Sim. E acho que isso tem que ter, assim. Então, tipo, acho que isso é muito importante, porque eu vejo, assim, que tem como você passar a vida em um certo trabalho e ser muito curioso e pesquisar e perguntar e aprender muito rápido, e tem como você passar a vida num trabalho focando no seu, fazendo o feijão com arroz e não aprender tanto assim. Sim. Então, tempo de carreira e tempo no mercado não é igual ao nível de aprendizado que você tem. Né? E aí ter essa confiança me ajudou a receber esse sinal de continuar insistindo. Entendi. Né? Vamos experimentar o arroz? Na mãozinha? Vou botar aqui. Chique. Chefe pode. Top. Tá no ponto? Tá bom mesmo. Não é só por causa, né, que a gente tá gravando, não. A gente tá maneiríssimo. Que bom. Então vamos fazer o seguinte. Se o arroz está pronto, você vê aqui, não tá preparadinho, acho que está na hora da gente ir para a proteína. Vamos. O que você acha? Vamos lá. Temos uma coisa muito especial aqui, ó. Posso mostrar? Vindo diretamente do Japão. A gente tem a caixa do Brasil, né? Mas o conteúdo da caixa veio diretamente do Japão. Temos cortes de contrafilé de Wagyu A5. Então você vê que ele já veio nesse formatinho. Olha o nível, né? Olha como é que ele está empremeado aqui, ó. Lindo. Foi o processo aqui. A gente comprou algumas fatias aqui. E a gente vai fazer o preparo delas como, né? O Wagyu, normalmente, ao contrário do churrasco tradicional, ele é feito na chapa. Mas, como eu quero deixar ele um pouco mal passado, você come carne mal passada? Especialmente o Wagyu A5, pessoal, assim, é difícil você comer ele bem passado, vai estragar a carne. Não vai estragar porque ela é maravilhosa, mas você vai perder um pouco ali do diferencial dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou maçaricar o Wagyu, tá? E colocá-lo por cima aqui de uma caminha de arroz. Então, vou fazer aqui agora primeiro o arroz, colocar no bowl, uma caminha de arroz. Você vê que ele está bem brilhoso, está super bem temperado. Todo mundo aqui está em fase de crescimento, né? Então, tem que comer bastante. É isso. Não tem ninguém tomando manjaro, não.
Essa quantidade de arroz tá boa pra você? Tá top. Então, deixar o arroz de lado aqui. Eu não sei se o Wagyu ficou mais famoso recentemente, Nossa. ou se, né, tipo assim, foi basicamente coisas que eu tava vendo, mas dá a impressão que explodiu, assim, né, tipo assim, que é um negócio que, né, tem restaurante em São Paulo só de Wagyu, acho que não tinha um tempo atrás. Não, eu acho que explodiu mesmo. Na verdade, assim, acho que visitas ao Japão como um todo, pelo menos, eu vou na minha lua de mel pro Japão, Dá né? essa impressão, Então eu tenho percebido que a cultura japonesa tem entrado muito mais forte no Ocidente. Sim. Porque se você pensar, há 20 anos, mal comida japonesa tinha. Exatamente. Aí agora a gente tá falando da carne de Wagyu, né? Então, assim, cara, feito especificamente para isso, assim. Faz sentido, a gente... E aí tá popularizando. Acho que tecnologia, logística, tudo isso vai facilitar esse processo naturalmente, né? Então, aqui ó, se você quiser, passa o dedinho aqui só para sentir um pouquinho. Você vê como é que ele... O nível, né, de manteiga que vem nele aqui. E eu brinco que antigamente era rodízio de carne de pizza, né? Hoje em dia, quando você fala rodízio, imediatamente a pessoa pensa em japonês. Né? Então realmente mudou, assim. Esse aqui não é do Japão, é da China. Eu trouxe de lá. Mas eu adoro o hashi, então... Legal. De porcelana, né? Pode ver. O que a gente vai fazer agora? Pegar o maçarico. Começar naturalmente preparando o prato da visita, né? Vamos lá. O cheiro tá muito bom. Tá bom? Muito bom. O sabor tem que estar bom também, vamos ver. Por que aquele ovo ali, Felipe? Vamos descobrir em breve. Cara, tem uma coisa que eu acho que fica muito gostoso, que é o arroz com a gordurinha do Wagyu, né? Fica muito bom com a gordurinha do salmão também, né? Mas é muito gostoso. Vê se tá no ponto. Você quer que passe mais um pouco? Tá bom. Quer pegar aqui? Então, pra mim tá top. É? Então tá bom. Eu adoro carne mal passada. Então é isso. Não teremos um problema aqui. Não ia ter que te desconvidar do podcast, imagina. Tá caprichado no Wagyu, hein, pessoal? Nossa senhora, é muito. Tá? E o que eu vou fazer? Faz de crescimento mesmo. Vou tentar fazer algo arriscado agora. Tá bom. Você come ovo cru? Como? Come? Quer que eu dê uma maçaricadinha nele? Não, eu acho que eu vou gostar. Vai encarar essa? Eu vou encarar. Então vambora. Uma cebolinha ali, né? Uma cebolinha vai por cima. Cebolinha por cima. Quase esqueci. Chique. Aqui não poderia ser menos. Você sempre gostou de cozinhar ou meio que é recente? Sempre. Sempre gostou? Ó. Espetáculo. Muito bom. Cebolinha, Chique. naturalmente. Aí. E um pouquinho, ao invés de usar shoyu, eu vou usar o molho ponzu, tá? Que ele é um molho um pouquinho mais cítrico do que o shoyu. E acho que vai combinar melhor até para ajudar a quebrar um pouco da gordura do Wagyu. O que mesmo, molho ponzu? Tem alguma coisa a ver com Ele tem gergelim, shoyu com limão e alguns outros ingredientes. E aí, ó, vou botar um tiquinho aqui, ó. Qual é a minha sugestão? Vou te dar o prato agora, é dar uma com ovinho, dar uma misturada. Sim, com certeza, então, com certeza. Opa, por favor, obrigado. Deixa eu colocar aqui. Dá o primeiro pedaço que eu vou servir a bebida em conjunto. Vamos lá. Recomendo aí
empreender e depois ser convidado. O podcast. Vai, tipo, só tá valendo a pena agora, né? Ai, que legal. Mostra ali, pessoal, você mexendo no ovinho. Eu adoro o ovo, a geminha do ovo, assim. É, muito bom. Porque em contato com arroz, ela dá uma Tá. leve, cozinhadinha, fica uma delícia. Tá, vamos ver. Acho que vai ter um desafio aqui de eu botar um pedaço de wagyu junto com arroz na boca, mas vamos lá, gente. Eu confio em você. Vou fazer uma caminha aqui. Vou fazer um sushizinho, né? Vou fazer um sushizinho. Tá aprovado? Provadíssimo. Eu vou... Muito bom. Enquanto você come aí, eu tenho sugestão. A gente tem, para acompanhar, um uísque japonês ou um saquê. O que você acha melhor? Vamos noite. Uísque. Tá vendo? Eu sabia que eu tava convidando a pessoa certa. Eu sabia. Vamos pegar aqui, ó. Porque o uísque também, por ser mais pesado, vai ajudar a quebrar um pouquinho ali da gordura do wagyu. Cowboy ou com uma pedrinha de gelo? Pedrinha de gelo. Pedrinha de gelo, pedrinha de gelo. Lá. Gente, uma delícia aqui, muito bom. E tem que ser com a gema do ovo mesmo, ela dá uma... Dá uma liga, né? Dá uma liga, dá um gostinho diferente. Vamos colocar aqui a pedrinha. Pegar um chita japonês. Vocês podem reparar que não está 100% cheio, é porque eu fiz uma degustação antes de servir o convidado. Uma pequena degustação. Chique. Agora vamos pro... Vou te acompanhar, logicamente, também, né? Fazer um brinde por esse momento especial. Saúde e a novos empreendimentos. É isso, sucesso. Ah, delícia uísque, né? Cara, é muito bom. Uísque japonês, eu adoro. Muito bom. Cara, eu sempre fui aquela pessoa que não gostava muito de chegar em, por exemplo, chegar em casa e aí, sei lá, fazer uma coisa mais ou menos pra comer. Eu sempre gostei de fazer uma coisa gostosa, assim, sabe? Tipo, minha mãe também era boa cozinheira. E casa já provou bastante. Então, acho que veio daí, assim, de negócio de querer cozinhar também, porque eu acho que hoje em dia, assim, no mundo que a gente vive e tal, acho que principalmente pra quem mora aqui em São Paulo, essa correria aqui, se você não souber cozinhar, você fica meio refém também, né? Tipo, iFood o tempo inteiro e tal, tipo assim, não é a melhor coisa, não. Não, e eu particularmente, pra mim, né, o hábito de cozinhar é muito bom, é muito relaxante, assim, você une as pessoas que você gosta, você faz alguma coisa. Não à toa eu botei um podcast que envolvia gastronomia também. Até porque em São Paulo, cara, é muito do que você faz. O que você vai fazer em São Paulo? As pessoas saem pra comer. Né? Eu vim do Rio de Janeiro, as pessoas iam na praia. Iam no parque, não sei o quê. Em São Paulo é difícil, né? Todo mundo sai pra jantar, tá até no escritório até 9 da noite. Cara, Exatamente. sai pra comer alguma coisa. Então realmente é difícil, né, cara? Você fica muito refém. E como é que tava o ponto do wagyu? Tá no ponto? Cara, eu gosto desse ponto aqui. Então beleza, então. Tipo, pra mim é carne mal passada, assim. Ainda mais esse aqui, ela é muito boa, muito boa. Tá muito bom. Esse whisky é muito bom. Isso aqui é uma característica de whisky japonês, de ser um pouco... Eu nunca tinha provado, eu acho. Cara, Ou então... não, tipo, deve ser esse aí, né? Ele tem algumas dessas. Tem o Ibiki também, que é outro que eu gosto bastante. Eu não sei se é característica do japonês ou desse, tá? Ou da marca, né? Eu imagino que seja da marca. Um fato curioso foi que quando eu vendi a empresa, e aí eu tava dentro, né, já da Arco, e aí você tem que fazer o que tiver no interesse da empresa que te adquiriu, obviamente. E aí, né, a emoção do meu dia a dia, assim, daquele negócio da venda e etc., eu perdi um pouco, porque a gente estava muito focado em atuar nas escolas da Arco, as escolas já eram clientes. E eu acho que quando você empreende, você fica meio viciado em adrenalina.
eu não sei explicar isso direito, mas assim, você fica meio viciado naquela coisa, tipo assim, vamos. E aí quando seu corpo para, ele fica assim, cara, e qual que é o vamos de hoje? E aí? Tipo assim, o que você vai fazer? Cara, e aí? E aí, eu sou uma pessoa ansiosa, assim, andar de bike e tal. E aí, nesse momento, eu já corri, sempre gostei de correr. Gostava de andar de bike também, mas não era uma coisa mais hobby do que realmente andar de bike. E aí, eu resolvi fazer um Ironman. E aí, no ano de 2022... A gente teve alguns convidados que estão nessa... no ano de 2022, eu resolvi fazer um Ironman, um meio Iron, né? O Iron inteiro é aquele que você faz 4 km nadando, 180 km de bike e 42 correndo. Eu fiz o meio, né? Que é 2 nadando... uma meia maratona. Uma meia maratona, 21 correndo e 90 km de bike. E aí, como era 2022, e eu achei que ia ter mais tempo pra treinar, eu falei, cara, agora eu vou aproveitar e vou fazer. Só que aí eu olhei no calendário e falei, cara, agora eu vou escolher o Iron mais longe do ano possível, né? O mais no final do ano. E o mais no final do ano era em Fortaleza. E eu não percebi isso no começo, que era em Fortaleza. E aí me inscrevi e tal, comecei a treinar e tal, aquela coisa toda. E aí devolveu um pouco daquela adrenalina que eu tava sentindo falta. Não acho que isso é 100% saudável não, tá, gente? Assim, não tem que ser viciado em adrenalina, não. E aí eu fui, né... Vício, a definição de vício é ruim, né? É ruim, exatamente. Então se você está viciado é porque é algo ruim. Exatamente. Mesmo que seja em água. Você é viciado em água. Cara, é ruim. Ótimo ponto. Aí eu fui fazer, só que eu marquei o último que era em Fortaleza, só que eu esqueci que Fortaleza era o calor que é em Fortaleza e tudo mais. E aí, assim, não era um atleta tão bem treinado assim, eu fui fazer a meia maratona tipo 11 da manhã. Nossa. Em Fortaleza, lá no meio do sol. Nossa, foi doído. Mas você fez? Fiz, terminei. Não fiz mais outros áreas depois disso. Assim, foi legal a primeira vez, mas não foi uma coisa assim que eu engajei tanto. Mas foi legal, assim, acho que pra dar uma distraída, pra dar mudança um pouco dia a dia, de vida e tal, acho que é legal dar meio que esse reboot, né? Claro que, assim, tudo que a gente tá falando aqui, né, é porque a gente teve muita sorte na vida, né? Então, conseguiu vender empresa e tal. Mas foi uma coisa divertida, me engajou, faz bem pra saúde. Né? Claro. Dentro dos limites, né? Dentro dos limites. Não sei se eu vou fazer outro na vida, não, porque eu fiz lá e gostei e tudo mais, e foi legal naquela vez. Mas foi esse meu... meio que vencer o vício da adrenalina aí, foi o meu caminho. Deixa eu experimentar agora a minha própria criação. Também gostoso. A geminha com ponzo. Bom, pessoal, agora já de barriga bem cheia, né? Bem satisfeitos aqui com a refeição. Um pouquinho de uísque, né? Para facilitar a nossa conversa, finalizar. Caminhando aqui para a finalização. E lembrando, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você curtir, comentar, ajuda bastante a gente a alcançar mais pessoas e ajuda o projeto como um todo. Então não esqueça de compartilhar com seus amigos. E Matheus, em que momento você falou assim, cara, revenda realmente, isso aqui vai dar certo, é isso que eu quero fazer? Porque você falou com muita gente, você ia em um hospital. Em que momento você falou assim, cara, realmente eu vou seguir nisso? Cara, isso é um ponto muito relevante, assim, porque eu acho que... acho que no geral o ser humano quer certeza, né? Quer igual o Felipe trabalhou muito tempo com investimento, né? Acho que todo mundo adoraria investir numa coisa que é certeza que vai dar retorno, né? Mas acho que o principal ponto, gente, tem até um termo em inglês, né, que chama o leap of faith, né, que é o pulo de fé, né? Eu acho que o pulo de fé, ou seja, você se comprometer 100% no projeto, ele vem antes de você ter o clique que isso vai dar certo. Acho que isso é muito importante falar, porque às vezes a pessoa fica esperando o clique de dar certo e a verdade é que ele só vem depois de um tempo mesmo, né? Então acho que, normalmente, esse clique, ele vem depois de você se comprometer 100%, ou seja, tá 100% com o seu tempo, 100% focado, já ter rodado muito feedback do projeto e tudo mais. Até porque ele se chama pulo de fé, porque você tem que ter fé, né? Se você soubesse que ia dar certo, não é um pulo de fé, é só um pulo. Tá legal, vou pular aqui. Exatamente. Tem que ter um pouco disso, né? Então, no meu caso, a linha do tempo foi assim. Em março de 2023, eu comecei a pensar no que eu ia fazer da vida, assim. Em dezembro de 2023, ou seja, 9 meses depois, eu sentei junto com o meu sócio, né, com o Diogo, e a gente falou, cara, já pensamos demais, agora é a hora do pulo de fé, agora é a hora da gente se comprometer com alguma coisa que a gente vai mandar ver e vai fazer o negócio acontecer.
Então, primeiro vem a convicção meio que, pô, quase subjetiva. Aí isso foi em dezembro. Em janeiro a gente voltou e falou, cara, agora a gente vai focar nisso, vai fazer acontecer. Aí o clique veio em março, né? Ou seja, um ano depois que eu comecei a tentar ver no que eu ia empreender. E aí em março o que aconteceu? A gente teve a primeira entrega de valor do produto e na hora que eu apresentei para o meu cliente deu um grito de alegria real, assim. Eu estava apresentando para ele, na hora que eu troquei o slide, falei, ele, cara, que legal. E tipo assim, agora eu até fui reservado aqui, mas tipo assim, ele deu realmente um grito de alegria. Aí eu falei, putz, cara, a gente achou um negócio legal. Que legal, cara. E aí foi isso que aconteceu. Mas foi depois de eu ter dedicado 100%. Então não dá muito para você esperar ter certeza para se dedicar. Normalmente, empreender é risco, gente. E risco é exatamente isso, né? Você investe antes de ter certeza. Então não dá para esperar que a certeza venha antes do investimento. Perfeito. E bom, você é uma pessoa que já fundou 2 empresas, pessoa de sucesso, já vendeu a empresa anterior, está construindo uma empresa que está crescendo rapidamente. Sim. Você já teve aporte nessa empresa? Tive. Teve alguns aportes já. Sim. A gente está, inclusive, agora para anunciar, a gente teve um segundo aporte na revenda, a gente captou em 2024. A gente captou $1 milhão, então uns 6 milhões de reais. E agora a gente vai ter uma novidade aí em breve, que vai sair algum veículo aí, né, que tá fechando a exclusividade, mas sim. Legal. Talvez quando sair o episódio, né, que é daqui a algumas semanas, talvez já tenha essa notícia, então sigam lá. E o que você diria que são as receitas do seu negócio? O que você faz para a empresa dar certo, para a empresa crescer? Quais são os seus segredos? Cara, legal. Eu acho que assim, gente, primeira coisa você tem que fazer uma coisa que faça o seu cliente ser muito feliz. Quem te paga, quem tira o duro dinheirinho dele da carteira para dar para você, você tem que resolver um grande problema na vida dele. Acho que isso é muito importante, assim. Então, a sua solução, o seu negócio, a sua ideia, ela vai deixar alguém muito feliz, vai deixar alguém muito... que ela vai... Sabe aquele meme, aquela figurinha do... cala a boca e toma meu dinheiro, shut up, take my money? Sim. É exatamente isso. Acho que isso é a primeira coisa. Acho que se você conseguir isso, você já está vários passos avançados, e aí depois que você fizer isso, aí é construir uma boa empresa, uma boa cultura, um bom time, contratar pessoas legais, ter disciplina todo dia, cara, acorda todo dia, comparece no seu trabalho, dá o seu melhor, depois que você tem alguma coisa que realmente as pessoas gostam muito, estão dispostas a dar o seu trabalho. Acho que é basicamente isso. Tem um vídeo, eu gosto muito de assistir podcast e tudo mais, tem um vídeo do Elon Musk que viram para o Elon Musk e perguntam assim, cara, que conselho você dá assim, para a juventude? E acho que ele resume bem, ele fala assim, cara, seja útil. Ele fala só isso. Aí você fala assim, cara, que loucura, né? Você tá esperando uma resposta super legal, assim, diferente, o cara fala, seja útil. Aí eu falei assim, pô, e aí ele começa a explicar, né? Gente, ser útil, né, é basicamente você fazer alguma coisa que tem utilidade para alguém, alguma coisa que mude a vida de alguém. É simples, mas é difícil pra caramba. Tenta fazer um produto, tenta fazer uma empresa que faça diferença na vida de alguém. Eu desafio aí. É muito difícil, cara. Fica o desafio e o convite, né? O convite aí para quem estiver pensando em empreender, talvez esteja na hora de dar o pulo de fé. É isso. Bom, Matheus, foi um prazer enorme receber você aqui. Acho que foi um bate-papo super construtivo. Se o pessoal quiser te encontrar sua empresa nas redes sociais, como é que eles fazem para te achar? Boa, no LinkedIn a gente está bem presente. O LinkedIn é Revena IA, de inteligência artificial. Eu sou um cara mais reservadinho, assim, eu não costumo postar muita coisa, não. A última postagem foi quando... do meu casamento, eu acho. Nunca mais eu postei mais nada. Mas no LinkedIn eu sempre estou por lá e tudo mais. A gente está contratando também, vou fazer agora o meu jabá aqui rapidamente. Boa. A gente está contratando, assim, a gente está para anunciar um novo passo da empresa. Estamos contratando. Cara, o time, eu acredito muito em você reunir poucas pessoas muito motivadas, que querem muito construir alguma coisa nova para o mundo que vai gerar valor. Eu desafio aí. É muito difícil, cara. Fica o desafio e o convite, né? O convite aí para quem estiver pensando em empreender, talvez esteja na hora de dar o pulo de fé. É isso. Bom, Matheus, foi um prazer enorme receber você aqui. Acho que foi um bate-papo super construtivo. Se o pessoal quiser te encontrar sua empresa nas redes sociais, como é que eles fazem para te achar? Boa, no LinkedIn a gente está bem presente. O LinkedIn é Revena IA, de inteligência artificial. Eu sou um cara mais reservadinho, assim, eu não costumo postar muita coisa, não. A última postagem foi quando...
do meu casamento, eu acho. Nunca mais eu postei mais nada. Mas no LinkedIn eu sempre estou por lá e tudo mais. A gente está contratando também, vou fazer agora o meu jabá aqui rapidamente. Boa. A gente está contratando, assim, a gente está para anunciar um novo passo da empresa. Estamos contratando. Cara, o time, eu acredito muito em você reunir poucas pessoas muito motivadas que querem muito construir alguma coisa nova para o mundo que vai gerar valor. Isso é difícil de fazer, mas a gente está contratando em todas as posições possíveis. Então procura a gente lá, tem várias vagas abertas que vocês vão curtir e vão gostar do que a gente está fazendo. Excelente, muito obrigado pela participação. E se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha e segue também a gente em outras redes sociais. A gente está como @Felipe Spritzer ou @receita.d.negócio. Receitas de negócio, né? Então um grande abraço e até o próximo episódio.